aproveito o momento aí para dizer do trabalho da Maria Viana, que está conosco, e ela é da ASCOL, que é a Associação Ordem e Liberdade, que é conservadora e tem prestado um grande serviço aqui ao Estado. E o que ela está trabalhando é para um projeto de iniciativa popular que obriga o Congresso a discutir sobre a questão do voto impresso, né? E ela está reunindo o número de assinaturas que leva a essa provocação. Então, como foi anunciado aqui, tem um standzinho dela lá para você colocar os seus dados, nomes e tal, para poder surgir esse projeto de iniciativa popular. Também quero dizer que tem livros meus hoje aqui, se alguém quiser adquiri-los, eu trouxe vários títulos distintos. O nosso tema hoje, pela manhã, conforme foi dito, é as máscaras da cultura autoritária, né? Nós estamos numa cultura que é autoritária e que se disfarça de democracia. Os tolerantes são intolerantes com quem não apoia a tolerância que eles defendem. Essa é a situação em que nós vivemos. Ontem eu falei aqui sobre o tema geral do nosso simpósio, Sal e Luz, o cristão numa cultura autoritária, e eu mencionei que além da nossa missão mais estritamente evangelística de pregar o Evangelho, que está no ID de Jesus, né? ID, pregar o Evangelho a toda criatura, nós temos uma missão de influenciar a sociedade em que vivemos. Daí Jesus ter dito também que somos sal e luz. E a nossa luz é para brilhar, disse ele, entre os homens, né? A fim de que, vendo nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu disse que a luz tem o poder de banir as trevas. Tem um texto da Bíblia que diz: a luz prevaleceu nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. E nós somos também sal, né? O sal, ele influencia o gosto dos alimentos, embora em pequena quantidade, embora desaparecendo no alimento em que nós o colocamos, ele altera completamente o sabor do alimento. E nós, apesar de sermos um pequeno rebanho, tendo pouco número, devemos ser influentes na sociedade. Como disse uma vez Martin Luther King, a igreja nem é serva e nem é senhora do Estado. A igreja é a consciência do Estado. O mundo tem na igreja a sua consciência. Então, essa é a nossa missão, que era a missão no Velho Testamento atribuída aos profetas. O povo de Israel era o povo eleito, o povo da aliança, mas isso não significava que todo judeu, individualmente, era um servo de Deus, mas significava que Deus tinha um compromisso com aquela nação de manter sua consciência acesa e a esperança messiânica também acesa. E fazia isso através dos profetas que enviava, que quando o povo estava se afastando da lei divina, confrontavam o povo com a sua consciência, né, ao mesmo tempo em que prenunciavam esperança de redenção na futura vinda de Cristo. Então a igreja é uma comunidade de profetas. Moisés uma vez disse: oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. Isso se cumpre com a igreja, porque, citado o texto de Joel no dia de Pentecostes, nós vemos que Pedro disse que com o Espírito derramado, filhos e filhas profetizarão, servos e servas profetizarão, e nós temos esse papel profético. Somos sal e luz, portanto, nesse sentido de exercer um papel profético. Jesus imaginou uma igreja que pudesse fazer um movimento tão grande na sociedade que ela em algum momento seria conduzida, pelo menos os seus melhores representantes, diante dos reis. Ele diz: vocês vão ser levados diante de príncipes, de reis, de autoridade, para lhes servir de testemunho. Ou seja, vocês vão fazer alguma coisa lá embaixo que os reis vão querer ouvir vocês. Vocês vão chamar a atenção da sociedade. Então a igreja tem essa missão, né? Essa missão
profética a exercer. Nós somos o aroma de Cristo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Nós temos que exalar o aroma de Cristo. E Jesus nos comparou a profetas, quando lá em Mateus 5, 11, 12, né, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo, é o que temos visto acontecer, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aí ele continua: porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, ele está dizendo que nós somos sucessores dos profetas, continuadores da obra dos profetas. Então, os cristãos estão no mundo para causar um impacto. Esse impacto leva à perseguição. Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E as perseguições não vêm normalmente pelo motivo justo, como Jesus disse: quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É interessante isso, né? A perseguição das autoridades judaicas contra os cristãos foi motivada pelo fato de eles terem dito que elas eram responsáveis pela soltura de Barrabás e pela crucificação de um justo. Na verdade, a pregação sobre Jesus incomodava, mas o que incomodava muito mais aquelas autoridades era elas serem responsabilizadas pela morte de Cristo. Elas presumiam que, tendo entregue Jesus aos romanos, porque não podiam exercer a pena capital, e os romanos tendo, por pressão deles, exercido a pena capital, eles poderiam lavar as mãos, né? Como acontecia na época da Inquisição, que condenavam uma pessoa como herege, entregava as mãos do Estado para matar, e sabendo que a condenação levaria a isso pelas mãos do Estado, né, o inquisitor não se sentia responsável. Não fui eu, só disse que ele era herege, mas ele sabia o destino que aquela pessoa ali teria. Então, da mesma forma, eles achavam que poderiam se eximir da culpa, mas estavam lá os discípulos confrontando-os com a responsabilidade. Isso incomodou bastante, né? Por outro lado, o Império Romano, quando perseguiu os cristãos, a primeira assim, perseguição mais notável foi aquela da época de Nero, quando Nero acusou os cristãos de tocar fogo em Roma. Note, ele não disse: eu estou perseguindo vocês porque vocês são cristãos. O Império Romano era extremamente tolerante com a diversidade, até porque eles eram politeístas. Você pode ter os seus deuses que quiser e tudo mais. Mas o cristianismo fazia uma reivindicação de exclusividade, né, para o senhorio de Cristo. E as outras religiões politeístas estavam dispostas a reverenciar o imperador só como uma liturgia, considerando-o como se fosse o senhor do mundo, imperador romano, para depois se voltarem para os seus deuses particulares. Mas os cristãos levavam a sua fé à esfera pública e se recusavam a essa afirmação, que para muitos seria uma mera liturgia, mas para os cristãos tinha seriedade. Eles se recusavam a confessar que César era o Senhor absoluto. Eles diziam só Jesus era o Senhor. Então, uma fé que se expressava na esfera pública, né, era antipatizada pelo Império Romano, que aceitava que cada um tivesse sua religião, mas na sua particularidade, na religião da sua cidade, do seu povo, lá de forma doméstica, mas sem entrar no campo maior. O cristianismo, portanto, nunca teve a ideia atualmente defendida de que a fé deve ser privatizada, doméstica. Você tem essa sua fé aí, fica com ela para você, mas não diga como é que deve ser uma lei à luz da sua fé, não mentiras. Então diziam que eles haviam tocado fogo em Roma, quando o próprio Nero, é o que tudo indica, fez isso, né? E culpou os cristãos. Ele manipulou o acontecimento e atribuiu a culpa aos cristãos, fazendo com que a sociedade romana acreditasse nisso e odiasse os cristãos, passasse a odiar os cristãos. Alguns dos críticos da igreja primitiva, né, como Celso, dizia que os cristãos eram inimigos da humanidade. Como é parecido, né? Vocês hoje são defensores do discurso do ódio. Que expressão forte, né? Inimigos da humanidade. Diziam que quando eles iam celebrar a ceia do Senhor, eles iam praticar o ato de canibalismo. Eles ouviam só o ruído, né? Corpo de Cristo, não sei o que e tal, e diziam que os cristãos sacrificavam uma criança e comiam a carne da criança.
Como eles se chamavam de irmãos e diziam que se amavam, eles diziam que eles eram praticantes de relações incestuosas. Inúmeras mentiras. Isso é importante da gente saber, sabe por quê, irmãos? Porque nós não devemos ser manipulados pelos estigmas que nos colocam, né? Aqueles cristãos ali já sabiam que ia haver mentiras sobre eles por causa do serviço que eles prestavam a Cristo. Jesus havia adiantado isso, disse para eles se alegrarem. Então, às vezes tem um crente hoje que ele vai lá e condena um determinado tipo de pecado, como a sodomia, à luz da Bíblia. E aí aparece alguém e está dizendo: você é um cristão? Como é que você está dizendo isso? Isso é discurso do ódio. Isso é desamor. Como é que você está fazendo um negócio desse? E aí querem atribuir um crime ao cristão, persegui-lo e puni-lo como um criminoso. Aí o cristão diz: não, isso eu devo estar dando mau testemunho. Estão me considerando um criminoso. Estão me considerando um agressor. Não, eu vou deixar de pregar sobre isso, porque o estigma está funcionando. Note, eles pegam aquilo que a gente mesmo fala, que é sobre amor, e usam contra nós, dizendo que a gente não tem amor porque a gente está pregando contra o que a pessoa está fazendo, quando na verdade nós entendemos que o pecado que aquela pessoa está praticando está devorando sua alma, e nós queremos que ela deixe porque aquilo vai libertá-la. Mas eles colocam como se a gente estivesse perturbando. Se houver legalização das drogas, amanhã, quando você for dizer a um drogado que ele está errado, que ele deve deixar as drogas, alguém vai considerar que você está perturbando um direito legal que a pessoa tem assegurado de se drogar. Note que eles querem inverter, porque ao inverter, aquilo que nós fazíamos que era tido como um benefício, passa a ser tido como uma agressão. No passado, pessoas que viviam na homossexualidade, se convertiam, entravam na igreja, mudavam de vida, as pessoas diziam: que coisa boa, isso aconteceu aí na igreja e tal, famílias sendo restauradas, aí pessoas sendo restauradas, que coisa bonita, o drogado ali deixou as drogas, agora é uma pessoa da igreja, como a igreja tem prestado um bom serviço. Mas se droga é direito, se opções sexuais, estilos de vida sexual, mas fora do padrão bíblico, são aplaudidos, então nós que queremos pregar a essas pessoas que existe uma transformação que Jesus faz, seremos vistos como agressores, como pessoas inconvenientes. Então a gente está vendo um programa de reconstrução do mundo com inversão de valores, para que a gente apareça na circunstância como se nós fôssemos, né, os agressores. E a coisa tem evoluído. Eu vou hoje aqui falar a mesma coisa do desembargador Sebastião Coelho. Se tiver uma águazinha aqui para mim, tá aqui. Vocês foram melhores do que eu. Nós vemos, por exemplo, que os cristãos, quando eles evangelizavam, eles procuravam encontrar com as pessoas um ponto de contato. O ponto de contato é a criação. Nós todos estamos vivendo no mesmo mundo criado por Deus. Nós somos todos dotados da natureza humana, com que Deus nos dotou, né? Todos nós. Então, esse é o ponto em comum. Se o relato que a Bíblia dá sobre a criação do mundo e sobre a criação do homem for verdadeiro, então o que nós temos a dizer sobre o homem, sobre o mundo, à luz da revelação da Bíblia, que é a do mesmo Deus que criou o homem e a natureza, o que nós teremos a dizer vai ser plausível nos fatos, vai se confirmar nos fatos. É claro, se o Deus Criador fez o mundo, fez o homem, fala sobre o mundo e sobre o homem, então o que nós vamos dizer sobre o mundo e sobre o homem vai ser mais plausível do que qualquer outro discurso paralelo, né? Então, o que é que os cristãos faziam? Eles iam atrás desses pontos de contato, né? Paulo, por exemplo, lá no Areópago, né? Em Atenas, ele citou um poeta grego que falava de Deus como Criador. Nós somos criação de Deus. Ele vai dizer que todos nós viemos de um só casal. Ele encontra um ponto de contato. Lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo diz
que os atributos de Deus, sua eterna divindade, se dão a conhecer pelas coisas criadas, de maneira que os homens são inexcusáveis. Mais adiante, ele diz que mesmo os gentios que não têm a lei de Moisés, têm a lei natural escrita em seus corações, de maneira que suas consciências dão testemunho, aprovando ou desaprovando. É interessante que profetas do Velho Testamento, se você for ler, eles têm profecias para outros povos que não os judeus. Nós temos dentro do livro dos profetas profecias endereçadas a outras nações, mas eles denunciam o pecado da mesma forma que denunciam para Israel, e acreditando que essas nações, portanto, irão ter o motivo para saber que estão erradas, tanto quanto Israel tinha, embora essas nações não tivessem a lei revelada. Mas ele sabia que elas tinham a consciência. Sabia que, por mais cínicas que fossem para negar os padrões morais, um profeta com uma boa confrontação iria terminar acordando uma consciência adormecida para poder ver que aquilo ali estava errado. Então nós temos esses pontos de contato, né, advindos da criação. Através da criação nós podemos ver que o relacionamento adequado para formar uma família é aquele que há entre homem e mulher. Nós temos no nosso corpo aparelhos autônomos, respiratório, digestivo, mas o aparelho reprodutor não. Nós o temos incompleto, só se completa com o homem e a mulher. É como se fossem duas peças do quebra-cabeça. É aí que a Bíblia diz, serão dois uma só carne, quanto a esse aspecto. A união do casamento é a união da diversidade, homem e mulher, que gera complementaridade e tem fecundidade. Essa é a característica do casamento legítimo. O casamento monogâmico é aquele que assegura igualdade de condições. Nenhum homem pode ter várias mulheres, nenhuma mulher pode ter vários homens, ninguém tem privilégios. É um homem com uma mulher com um homem. Né? Sabe-se que isso é o melhor para os filhos. Mesmo no Velho Testamento, em que havia poligamia, o registro está feito para mostrar que a poligamia nunca era uma coisa boa. Sara não se dava bem com Agar. Lia e Raquel, sendo irmãs, não se davam bem. A mãe de Samuel era humilhada pela outra. Quer dizer, você tem um lar com um homem e várias mulheres, as mulheres disputando entre si, filhos disputando de uma com outra. O relato está colocado para a gente ver que aquilo ali não era uma coisa boa. Então, nós podemos perceber pelo bom senso, pela observação, qual é a família que deve ser, né? Nós podemos observar com a maior simplicidade do mundo que Deus fez o homem macho e fêmea, homem e mulher, né? Deus não estabeleceu linguagem neutra, ele estabeleceu a linguagem para distinguir, chamou lá os animais a Adão e disse, dá o nome aí a cada animal. Aí Adão, leão, leoa, cão, cadela. Aí depois que ele deu o nome a cada par, ele olhou para ele e disse, bem, eu sou o varão, e cadê a varoa? Foi a partir daí que Adão, que estava bem da vida, sentiu-se só. Entendeu que faltava alguma peça na criação de Deus que dizia respeito a ele, que os outros já tinham. E aí, quando Deus viu que não era bom Adão estar só dessa maneira, ele sentiu a solidão, fez ele cair num profundo sono, de sua costela fez Eva. Quando ele acordou, a viu, ele disse, tu é carne da minha carne, osso dos meus ossos, te chamarei varoa, porque foste tomada do varão. Mas é varoa, porque é a mulher. Então, isso daí é perceptível, é biologia. Né? Mas os inimigos da nossa fé, eles não apenas estão querendo transformar o trabalho que nós fazíamos em prol da sociedade, que era tido como um bom trabalho, para ser agora visto como um trabalho opressor, mas eles querem tirar os pontos de contato que nós tínhamos para conversar com as pessoas. Eles querem acabar com a natureza das coisas, com a realidade, com o óbvio, com a criação, para não existir mais nenhuma zona em comum entre nós e as outras pessoas, de comunicação. E aí nós temos essas coisas estranhas, como a ideologia de gênero, onde o sexo biológico é negado. Uma coisa interessante, como a estratégia é maligna, e a gente tem que ser atentos. Quando meu filho estudava no ensino médio, o livro do colégio dele, de filosofia, dizia assim, que há uma diferença entre sexo e gênero. Ele diz, nós não estamos dizendo que não existe o sexo. Existe o sexo, homem e mulher. Mas o gênero não é o sexo biológico. O gênero é a forma cultural que a pessoa assume a sua identidade dentro da sociedade. E aí uma pessoa pode ser do sexo masculino, mas ser do gênero feminino. Era o que o livro dizia. Mas como eu estava lendo a literatura estrangeira, eu sabia que lá tinha começado assim, mas lá eles, depois que fizeram entrar o discurso do gênero, eles acabaram com a ideia de sexo. Eles acabaram. E eu sabia que não iria ser assim. Então, eu uma vez tive uma discussão com um aluno, não, professor, você está muito radical.
Porque ninguém vai acabar com a noção de sexo. A de gênero só é uma adição, é uma outra coisa. É o aspecto sociológico, o outro é o aspecto biológico. Eles vão acabar com o aspecto biológico. A Judith Butler, ela diz até a natureza é uma construção cultural. Então não existe o sexo. O nosso corpo, ela diz, é uma construção cultural, como se fosse um gnosticismo, a gente não tivesse corporeidade, fosse um espírito dentro de uma coisa indefinida que a gente pode modelar e remodelar como bem quiser. Então, hoje em dia, você vai preencher um cadastro, não tem mais lá sexo. Tem se você é homem cis, mulher cis, eu sou homem cismado, né? Trans, né? Não binário. Aparece gênero. Mesmo quando aparece masculino e feminino, é gênero. Não aparece a palavra sexo. Ela foi abolida. Ao ser abolida a palavra, né? Se você for dizer assim, não, eu estou me reportando a você como homem, não pelo gênero que você diz ter, mas pelo seu sexo, vai ser considerado transfóbico do mesmo jeito se estivesse dirigindo a um transexual. Porque ele não quer aceitar essa divisão. Essa divisão é ofensiva agora, mas a coisa entrou, era um cavalo de Troia. Ela entrou dizendo, não, é só uma coisa a mais. Mas quando a outra prevaleceu, a primeira foi subtraída, né? É o que nós estamos vendo acontecer. Então, é só a questão hoje do gênero, né? E aí os gêneros estão se multiplicando cada vez mais, né? Cada vez mais. Interessante que essas coisas só existem para a sexualidade, eu não entendo, né? Porque nós temos, por exemplo, aí pessoas que se redesignaram como lagartos e fizeram cirurgias para parecerem com lagartos. Por que eles não são tidos como animais? Lá em Fortaleza tinha um cidadão que ele ficava lá na Bezerra de Menezes agindo como se fosse um carro, né? Na mente dele ele era um carro. Ninguém nunca mandou emplacar, né? Nós temos o Nabucodonosor, que pensou que era um animal, deixou as unhas crescer e viveu como um animal. Eu recentemente descobri, né, que existe uma doença que o homem pensa que é um lobo, que foi a que levou ao surgimento do folclore, né, do lobisomem. E tem uma outra que a pessoa pensa que é um boi. Teve uma pessoa que era homem, se redesignou mulher, todo mundo viu aí, manchete de todo canto, e depois que se redesignou mulher, se redesignou criança. E o mais esquisito, ainda encontrou uma família para adotar. Aí está lá um homão, como se fosse uma criança, né? Teve um que se redesignou mulher, e depois se redesignou como um dragão. Aí fez uma série de intervenções, tem uns que estão se designando como ET. Mas eu tenho medo de dizer assim, se for para fazer na área sexual, tem que fazer também nessas áreas aí para ser coerente. Sabe por quê? Porque estão fazendo. Vocês sabiam que o Henri Cristo, aquele lá que pensa que é Jesus Cristo encarnado, mudou de nome, mudou registro, mudou tudo. Ganhou na justiça o direito de ser Jesus. Quando eu fui preencher uma ficha de um documento, aí tinha lá, né, era online, né? Aí tinha se eu tinha nome social. Eu disse, não. Ele tem certeza? O sistema perguntava, né? Você tem certeza? Eu acho que talvez uma das formas de, no futuro, se ver a loucura disso aí, é todo mundo dar um nome social. Eu sou o Capitão América, eu sou o Batman, a Mulher Maravilha, né? É a reductio ad absurdo. Vamos levar a coisa, a hipótese, as últimas consequências, para todo mundo ver que é um absurdo. Vamos reduzir a circunstância a um absurdo que todo mundo é possível que não acorde. Mas pode ser até que nem acorde, pessoal. Como teve o caso do Henri Cristo, que ganhou o direito de ser o Henri Cristo, né? Mas não quis ser crucificado. Não, e o curioso é esse, né? É que Jesus, né? Jesus foi perseguido pelos poderes seculares. Esse aí foi atrás dos poderes seculares para mudar os registros, né? É uma circunstância bem diferente. Então, o objetivo é nós não termos mais ponto de contato. Nós não temos mais nem a natureza para apelar, nem o bom senso, nem a natureza das coisas. Porque eles estão negando o real, o básico.
Lá no livro 1984 é dito o seguinte, que o pior inimigo dos regimes totalitários é o senso comum. Os governos totalitários vivem da sofisticação, das distinções sutis de conceito. Hannah Arendt dizia, eles utilizam abstrações não passíveis de uma densificação clara. Estamos fazendo isso pela segurança, estamos fazendo isso pelo bem-estar, coisas assim tão genéricas que a densificação concreta, né, não é mensurável, né? Então, o que nós estamos vendo é isso, é a remoção dos pontos de contato, né? Remoção dos pontos de contato e essa sofisticação linguística aí, com coisas assim que ninguém entende, né? A pessoa vai preencher hoje um documento, ela diz, o que é isso? Eu preciso saber o que é, porque eu não sei nem o que é isso aqui. Quer dizer, um documento para você preencher deveria ser a coisa mais simples do mundo. Aí bota uma pessoa simples, o que é homem cis, o que é não binário, né? Talvez nem eles sabem responder direito, né? Gaguejam. Como é que um formulário de alguma coisa que é do serviço público pode vir com coisas que não ganharam difusão social? Então, o senso comum é o maior inimigo dessas pessoas. A ideologia woke, que encontra seu ponto máximo na ideologia de gênero, extremamente autoritária, é uma coisa extremamente perigosa. Não somos somente nós, cristãos, que nos incomodamos com elas, não. Cientistas estão se incomodando. O Richard Dawkins é um dos maiores inimigos da fé cristã. É ateu, militante, evolucionista, conhecido, né? Conhecido porque é um militante popular, professor de Oxford, e o Richard Dawkins está contra a ideologia de gênero. Ele diz, o tempo todo ele dizia, eu fui contra a religião porque ela depende de fé, e eu sou um empirista, um cientista, eu só aceito aquilo que se pode medir, pesar, tocar e tal. E agora eu vou aceitar que um homem é uma mulher porque ele está dizendo que é uma mulher? Então Richard Dawkins, ele defende a biologia, ele diz, eu sou um defensor da ciência, minha oposição à religião é em razão da ciência. Então ele é contra. Inúmeros cientistas ateus estão contra a ideologia de gênero. Tem pontos, irmãos, que nós podemos aglutinar pessoas além do nosso arraial cristão, que também estão contra essas coisas que ainda primam pela realidade, né? E é interessante que o Richard Dawkins agora está dizendo, eu sou um cristão cultural. Por que ele está dizendo isso? Porque ele percebe que a cultura cristã não impedia a ciência. E ele está percebendo que essa nova cultura impede. Então ele diz, eu não sou um cristão convertido, mas eu quero a cultura cristã. Porque na cultura cristã a ciência floresceu, não foi impedida. Ela existiu, né? Enquanto que nessa outra cultura, há censura, há o patrulhamento ideológico, há a vigilância, né? A escritora do Harry Potter, ela foi cancelada nas redes sociais, porque ela saiu em defesa de uma mulher que havia perdido o seu emprego, porque ela disse que não aceitava os termos da ideologia de gênero, nada a ver com religião, mas ambas foram perseguidas, porque disseram óbvio, porque a escritora do Harry Potter diz que só mulheres menstruam. Aí nós temos as loucuras hoje, mulher de pênis, homem que menstrua, pessoas com útero, né? Quer dizer, é uma disfunção, né, de tudo. Isso dificulta até a comunicação, né? Só quem sai perdendo são as mulheres. São os homens que estão aí se dizendo mulheres, entrando nos esportes femininos e levando tudo, entrando nos esportes de lutas marciais e espancando mulheres nos ringues, né? Nós temos aí homens dizendo-se mulheres entrando nos banheiros femininos, né? E crianças sendo expostas. E tem movimento feminista raiz, né?
que está contra a ideologia de gênero. Por isso eu estou dizendo, nesses assuntos nós temos aliados que estão além da nossa esfera. Pessoas que são do movimento feminista disseram, não, nós lutamos pelo direito das mulheres. Para agora termos isso, né? Tem lésbicas contra isso. Lésbicas dizendo, olha, nós fizemos uma escolha para a gente se relacionar com outras mulheres. E agora tem homem aí, se dizendo mulher, querendo que a gente se relacione com ele como se ele fosse mulher. Aí elas dizem, nós não aceitamos isso. E aí tem lésbica sendo censurada. Que coisa, que é um desmando completo. Uma ideologia desse tipo só se impõe pela força. Por que eles são tão autoritários? Por que esse tipo de ideologia promove uma cultura tão fortemente autoritária? Porque ninguém vai dizer o que eles estão dizendo se não for forçado a dizer. A única forma de eles ganharem isso é você tendo medo de falar pela consequência que vai vir, porque nós continuamos no senso comum, nós continuamos vendo as coisas como elas são, né? Mas aí tem que fazer igual aquela história do rei nu lá, que queria que todo mundo considerasse que ele estava vestido e todo mundo parabenizando, né? O rei nu, dizendo que a roupa dele era muito bonita, até que apareceu uma criancinha. A criança não tem essas restrições, né? A criança começou a rir, olha, o rei está nu. Pronto. Nós precisamos de uma criança para nos salvar, né? Na situação que nós estamos, nós precisamos de uma criança para nos salvar dessa situação. O racismo é uma coisa abominável. Mas o racismo é uma conduta pela qual uma pessoa exclui a outra por não ser semelhante a ela. E vou dizer mais ainda, o racismo começa com a invenção de raça. Para mim, o racismo está ligado à ideia de raça. Não existe raça no ser humana. Nós não podemos tribalizar. Todos nós temos alguma ancestralidade, misturas, todos nós acreditamos que viemos de um mesmo casal. E, portanto, nós não podemos aceitar essa tribalização. Todos somos igualmente humanos. Aliás, Martin Luther King dizia, nós só vamos superar tudo isso no dia que a cor da pele não importa mais. No dia em que as pessoas forem consideradas pelo seu caráter. No dia em que nós todos entendemos que somos a imagem e semelhança de Deus, somos todos iguais, e acabou-se. Mas apesar de ser essa visão que há pouco tempo dominava o combate ao racismo, agora inverteu. Não, nós não vamos acabar com o conceito de raça, não. Nós vamos fortalecê-lo e inverter. Vamos manter o conceito de raça e aquela que prevaleceu, agora a gente vai se opor a ela. Vai ser a política de compensações. E aí gera um ódio, né? Gera uma divisão. E eu vou dizer mais, pessoal, esse ódio ele vem sendo alimentado, e é provável que ele volte a provocar o racismo também do outro lado, de brancos contra negros. Porque é aquela história, né? Eu vou dar aqui um exemplo bem doméstico, né? A mulher, tem aquela história que a mulher nunca esquece, né? Volta sempre a visitar os problemas antigos. A mulher lá briga tem um problema com o marido errou. Aí ela diz, você estava errado nisso. Aí ele realmente estava, ele sente peso na consciência. Ele estava errado, eu realmente errei. Estava errado. Mas aí ela não para de falar um minuto. E não tem um dia mais que ela não diga que ele esteja errado. Aí depois reverte, aí ele diz, agora sabe de uma coisa? Agora é você que... Aí começa de novo. Porque excedeu o peso, o fardo, pela culpa para uma pessoa que já reconheceu. Então, nós temos um lado da sociedade que já reconheceu os males que foram feitos anteriormente, não foram nem por eles. Mas eles sendo culpabilizados, no primeiro momento eles podem até aceitar, mas vai chegar um momento que aquilo ali vai se transformar em ira. Porque é o discurso cada vez mais violento, mais veemente, mais divisor, né? E aí nós vamos ter um efeito contrário, e aí a gente pode provocar a situação da qual se queria sair, né? Da qual se queria sair. Então,
O racismo, como eu disse, ele depende da existência do conceito de raça. Os racistas criaram o conceito de raça e eles oprimiram com base nisso. E é interessante que esses novos racialistas, eles não chamam-se de racistas, não, chamam-se de racialistas. Esses novos racialistas, que querem novamente voltar a dividir por raças, eles sabem que são estratégicos, eles não acreditam no conceito de raça propriamente dito. Eles dizem que raça é uma construção social. Então eles pegam aqui uma pessoa morena, que poderia ser classificada mais para branco, não, é negro, né? O meu amigo Tasso Licurgo é que diz, né, que já palestrou aqui, ele diz, os pardos são a carta branca desses aí. Por quê? Porque na hora que tem muito pardo preso, aí para dizer que tem muito negro preso, eles incluem os pardos, né? Se muitos pardos estão tendo vantagem, aí eles classificam os pardos como branco. É uma construção, eles mesmos dizem, é uma construção social, para poder gerar toda essa divisão, né? Lá na África, o mulato não é considerado negro, e é discriminado, inclusive para aqueles mais tribalizados. Eles só consideram negro quando é negro mesmo, assim, inteiramente, sem mistura, né? Em alguns lugares assim, mais tribalizados. Obviamente, nem toda a África tem essa postura. Então, nós estamos voltando ao que há de pior, né? Nós estamos fazendo reviver aquilo que há de pior no ser humano, para dividir, né? Para oprimir. E o pior é que na ideologia woke, a pessoa não é racista por aquilo que ela faz, ela é racista por aquilo que ela é. Ou seja, o branco é racista. Ah, mas eu gosto da pessoa que não era minha coisa, é meu amigo, né? Parece lá o Bolsonaro com o amigo dele lá, né? O Hélio Negão, né? E tal. Não, mas ele é racista, porque ele é branco. Não é pelo que você faz, é pelo que você é. E tem uma coisa, se você disser assim, não, mas eu trato bem, eu não sou racista, então é o pior racista, porque é o que se nega. Eles chamam isso de racismo estrutural. O racismo estrutural, ele não é pessoal. A pessoa, ela não é pessoalmente racista, mas ela está naquela posição dentro da estrutura que ela, independentemente do que faça, do que diga, do que sinta, só porque ela é daquele grupo, ela é racista. Ela é racista. Então, não é pelo que a pessoa faz, é pelo que a pessoa é. É incurável. É incurável, não tem cura para isso. Quer dizer, você pensa assim, isso daí vai acontecer, esse negócio de cotas, essas coisas nós vamos fazer, depois a gente supera, é só uma fase de superação, para todo mundo se educar. É igual aquela história da diferença entre sexo e gênero. Eles dizem isso para eufemizar, mas se você conhecer a ideologia a fundo, isso não é transitório, não. Isso não é para chegar àquele momento, só um apoiozinho aqui, uma muleta para chegar na emancipação, não é para tornar crônico, é para tornar crônico. Eu li uma vez um livro de uma autora, que eu nunca me esqueci, ela dizia que essas ideologias seguem a teoria estratégica, né, dos círculos concêntricos. Eles começam sempre falando bem bonitinho, lá no começo. Aí, quando a pessoa aceita aquela primeira coisa, eles descem para a segunda, para a terceira, e vão chegando na autoridade. No primeiro, não, isso é só aqui para corrigir algumas injustiças históricas. Depois se equilibra e a gente segue adiante. Não é para corrigir a injustiça histórica, é para tornar crônica a divisão. Não, isso aqui é só dividir sexo e gênero, mas a gente ainda admite a questão do sexo. Entrou a questão do gênero, aboliu a questão do sexo. O discurso é bonito na periferia, mas ele é para destruir. É igual ao direito dos animais. Hoje em dia aqui está na moda, né? Uma manifestação no aeroporto e tal, direito dos animais, claro. Então, nós temos normas de proteção aos animais. Na época do Getúlio Vargas, o Sobral Pinto apelou até para essas normas aí, para que aqueles que haviam sido pegos numa revolta, inclusive o Prestes, né, não serem torturados, baseado no argumento a fortiori, né, se não pode o menos, não pode o mais, o minori é de maius, né, se não pode o menos, não pode o mais, não pode fazer nem com o animal isso, quanto mais com o ser humano. Então, a norma de proteção aos animais é antiga, ela é antiga. Isso é uma coisa, nós não queremos maus tratos com os animais, mas esse negócio de tratar os animais como se eles fossem seres humanos,
como se devesse ter direitos para os animais igual dos seres humanos. Pessoal, quem defende isso daí fortemente, pensa o seguinte: não, eu estou melhorando a condição dos animais, eu não estou depreciando a condição do ser humano. É isso que ele pensa. É isso que é dito para ele. Ninguém está dizendo para ele que é para depreciar o ser humano, não, é para dar mais atenção aos animais. Mas quem é o maior defensor do direito dos animais hoje? O cara que é o autor do best-seller, Direito dos Animais, Peter Singer, professor de ética, de Princeton. O Peter Singer é contra os direitos humanos. Ele diz que direitos humanos é especicismo. Não há diferença entre o homem e o animal. O mesmo direito que o homem tem, o animal tem. O que nós podemos graduar o direito é pela autonomia. Então ele diz, uma criança no ventre da mãe não tem autonomia. Então tem menos direito do que um leão, que já nasceu, tem as garras, se defende, sabe viver a própria vida dele. Para ele, inicialmente ele defendeu o neonaticídio, né? Que é a criança ser morta assim que nasce, depois parece que ele prolongou por um mês essa possibilidade, como proposta, né? E chegou até a dizer que salvo engano, que até 1 ano, porque ela não tem autonomia, né? Diz que pessoas que estão com danos cerebrais poderiam ser sacrificadas, porque um animal que está bem desenvolvido deve ter mais direito do que ela. Então a pessoa pensa que eu só estou protegendo aqui o meu cachorrinho, eu estou só aqui querendo o melhor para ele. Não, quando você exagera a bola, quando você quer tratar o cachorro como um ser humano, você não está apenas melhorando a condição do cachorro, você está diminuindo a condição do ser humano. O objetivo do discurso é chegar nisso. É dizer que os homens são vilões da natureza e que, portanto, é preciso diminuir a população. Essas coisas são tão absurdas que eu vou dizer uma coisa: nós somos incapazes de destruir o planeta. E para quem é evolucionista, defensor de Big Bang, aí é que seríamos incapazes mesmo, né? Para eles o mundo nasceu de uma explosão, já houve aqui era do gelo, os dinossauros morreram de um cometa, o mundo já se formulou e reformulou inúmeras vezes, novas espécies surgem, sob certas condições algumas espécies morrem e outras surgem. Polua uma lagoa, morrem os peixes, mas enche lá de bactéria, de coisa, outros seres sobrevivem, né? Encontram melhores condições de sobrevivência ali. Então, na verdade, nós podemos destruir o meio ambiente que pode nos servir à continuidade da nossa espécie. Nós queremos proteger, na verdade, é o ambiente que nos favoreça, porque nós não podemos destruir o meio ambiente em si, agora podemos destruir o ambiente que favorece a nossa própria existência, né? Então não é a natureza que tem um direito intrínseco a ser preservada, que aí a pessoa representa essa natureza que é a que favorece o homem. Não, somos nós que temos direito a que a natureza seja preservada para a nossa continuidade, né? Mas nós temos todas essas coisas em andamento, né? O pessoal da ideologia woke, quando você começa a argumentar com lógica, como eu estou fazendo aqui, aí eles dizem, mas a lógica é racista também. Essa lógica é a lógica dos brancos, é a lógica do Ocidente. Eles estão dizendo agora, sabe o quê? Que a matemática ela é opressora e discriminatória, porque ela estabelece uma verdade universal e a pessoa é para ter o direito à sua própria verdade. Quem diz isso é um professor de filosofia e medicina de Paris. Ele diz que está acontecendo lá. Estão dizendo que a matemática é discriminatória. Por que 2 mais 2 tem que ser 4? Se para alguém ele se sente melhor dizendo que é 5. Aliás, o livro 1984 é um retrato do que está acontecendo. Fala do duplo pensar, quando a pessoa pensa de um jeito e pensa do outro, né? O esquerdismo tem essa característica. Ele raciocina de um jeito para uma coisa e do outro jeito para outra, né? O raciocínio, ele não é estável, né? Inclusive no direito, né? Eles eram contrários ao ativismo judicial quando Lula estava preso. E agora são a favor do ativismo judicial. Eles falavam em inúmeras garantias, inclusive a de uma pessoa condenada em segunda instância não ser presa. Hoje eles não estão nem aí para as garantias daquelas pessoas
que foram presas no 8 de janeiro. É como se nós tivéssemos dois direitos, um direito para um grupo e um direito para o outro, e ninguém percebe que são dois pesos e duas medidas, porque a pessoa está tão agarrada à sua ideologia que só importa realmente o que ela quer e o que ela pensa, né? O Cafra escreveu o livro Um Processo, mostrando isso, uma pessoa que estava sendo processada e não entendia, ela não conseguia entender o processo, né? Tem gente aí que não sabe de que é que está sendo acusada. E veja como é papel nosso, pessoal, se manifestar contra isso, né? Tertuliano, pai da igreja, nasceu 50 anos depois da morte do apóstolo João, escreveu um livro, Apologia, onde ele denunciava as injustiças do Império Romano contra os cristãos e dizia que os cristãos eram os melhores cidadãos que os romanos poderiam esperar, os melhores peregrinos que os romanos poderiam esperar na terra. E lá, Tertuliano vai dizer o seguinte: olha, o direito romano tem garantias que vocês asseguram para todos os que estão sendo processados, mas não asseguram para os cristãos. E ele denunciou isso, um pai da igreja, né? Um grande mestre da igreja antiga. O apóstolo Paulo, mesma coisa. Prenderam Paulo, quando foram soltar, Paulo disse: olha, eu sou romano, vocês me açoitaram, me prenderam, e não se pode fazer isso com um cidadão romano, não. Que venha lá os chefões de vocês e me soltem aqui. Aí quiseram foi se livrar de Paulo. Vai embora, sai daqui, a gente solta para poder... Mas Paulo confrontou a contradição deles consigo mesmo. Até Jesus, né? Jesus, durante o processo de seu julgamento, um moço lá, servo do sacerdote, deu uma tapa em Jesus, bateu em Jesus. Aí Jesus disse: se eu falei mal, prova-me que eu disse mal. Quer dizer, antes de você me bater, prove que eu disse alguma coisa errada, né? Aí Lutero até usou isso diante da dieta de Worms, né? O pessoal lá: se retrate, ele, eu quero falar, eu quero me defender. Se retrate, mas eu quero falar, eu quero me defender. Não, você veio aqui, foi para se retratar. Aí ele pegou e disse: olha, se Jesus, que era o Filho de Deus, sabia que não poderia se equivocar nem errar, quando foi espancado, ele disse: se eu falei mal, prova-me que eu disse mal, quanto mais eu, miserável homem, não tenho o direito de que vocês me provem que eu disse alguma coisa errada, não é? Então, a gente tem que reagir a todas essas coisas. São máscaras de autoritarismo que nós estamos vivendo hoje, né? E vendo hoje. Em relação à liberdade religiosa, vejam aí como são os álibis. Quando foi criminalizada a homofobia, muita gente aqui vai lembrar, que tem boa memória, né? Quando criminalizada pela via inadequada, judicial. Que um princípio básico do direito penal é: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É um corolário do direito penal, está lá no livro do Deslize das Penas. É uma superação da época absolutista, em que juízes postos por reis saíam, por analogia, condenando pessoas que o rei queria, e aí nós nos civilizamos. Não. Ninguém pode perder a sua liberdade, um bem tão precioso, sem a causa disso passar pelo consentimento da sociedade através de uma lei feita por seus representantes. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Aí criaram um tipo penal novo, de homofobia. Onde é que está a pena? Não tem. Né? Qual é a definição? Não tem. Né? Aliás, é uma das coisas que até eles se dizem garantistas, esses ministros e juristas, mas uma das coisas que o garantismo diz é isso, que não se considera uma lei penal instituída se ela não mencionar qual é o ato criminoso. Se você disser assim: estão punidos os vagabundos, essa lei não vale, porque ninguém sabe quem são os vagabundos. A punição é para um ato, a punição não é para um tipo e um modelo, né, de pessoa, né? É para o ato. Eu estou acompanhando aqui, mas eu acho que eu tenho 2 minutos aqui no meu, né? Então, a punição é para o ato, né? E aí eles criminalizaram a homofobia. O que foi que disseram lá? Não, mas a liberdade religiosa está garantida. Lembra, pastor Paixão? Luiz Alberto Barroso. Não, ele disse: não, a criminalização da homofobia e tal, mas a liberdade religiosa está garantida. De lá para cá, quantos crentes foram assediados, pressionados pelo Ministério Público? Tem um no Piauí agora, que o parecer do Ministério Público foi favorável a ele, mas o juiz condenou por homofobia, porque ele era de uma empresa de eventos e não quis fazer uma coisa lá para um casal de pessoas homossexuais.
Ou seja, no início eles falam bonito. Não, é só para isso, é só para aquilo ali. Vocês é que são conspiradores. Mas depois a coisa vem, né? 2 versículos para a gente terminar. E eu nem vou abrir a Bíblia, eu vou citar aqui de memória. Isaías capítulo 6. Ai dos que põem amargo por doce, doce por amargo. Ai dos que ao bem chamam mal, ao mal chamam bem. Ai dos que chamam a escuridão de luz e chamam a luz de trevas. Dos que invertem os padrões. E o outro texto é aquele lá de Pedro, que diz: meus irmãos, o diabo ruge como leão ao redor de vocês, buscando a quem possa tragar. Todo mundo vai lembrar dessa primeira parte, mas resistir a ele firmes na fé. Mas falta o restante, sabendo que as mesmas coisas estão sobrevindo aos nossos irmãos ao redor do mundo. Então saber que nós não estamos sozinhos é muito bom. Por isso que um evento desse é muito bom. Nós não estamos padecendo sozinhos. E o que nós temos que fazer é o seguinte: na hora que mexer com um de nós temos que nos solidarizar. A injustiça contra um é contra todos. Um por todos e todos por um. Deus abençoe.